E se eu te dissesse que você está ignorando os maiores segredos de prosperidade já revelados à humanidade? Segredos que estão escondidos à vista de todos, nas páginas de um livro milenar que poucos realmente compreendem? A verdade é perturbadora. Enquanto milhões buscam fórmulas mágicas, programas milagrosos e atalhos para a riqueza, os verdadeiros princípios da prosperidade sempre estiveram ali, na Bíblia. Mas há um detalhe sombrio nisso tudo. A maioria das pessoas que ouve esses ensinamentos nunca os aplica. E sabe por quê? Porque a verdadeira transformação exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: renúncia, disciplina e mudança radical de mentalidade. Hoje, vamos desvendar os 5 hábitos secretos que todo milionário pratica e que estão escritos na Bíblia há milhares de anos. Mas fique atento, porque não estou falando apenas de dinheiro. De nada adianta conquistar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Existe um paradoxo perturbador no cristianismo moderno. A igreja primitiva não era pobre por escolha de Deus, mas por perseguição. Ainda assim, a história mostra cristãos prósperos que mudaram nações. Pense em John D. Rockefeller, o homem mais rico da história moderna. Dizimista fiel desde os 16 anos, quando ganhava apenas $3,50 por semana. Ele dizia: "Deus me deu meu dinheiro." E antes de morrer, doou mais de $550 milhões. Henry Ford, criador da linha de montagem que revolucionou a indústria, afirmava: "O dinheiro é um braço de Deus com o qual ele alcança o mundo." R.G. Letourneau, o inventor que ficou milionário com suas máquinas, doava 90% de sua renda e vivia com 10%. Ele provou que generosidade radical não quebra ninguém. Multiplica. Mas aqui está o ponto crucial que a maioria ignora. Nenhum deles buscou apenas dinheiro. Eles seguiram 5 hábitos bíblicos que vou revelar agora. Hábitos que separam os que prosperam dos que apenas sobrevivem. O primeiro hábito que todo milionário domina está em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Suas palavras não apenas descrevem sua realidade. Elas a criam. Observe. Pessoas pobres dizem constantemente: "Não tenho dinheiro para isso. Nunca vou conseguir." Rico nasce rico. Dinheiro não dá em árvore. Essas palavras são decretos de maldição sobre a própria vida. Agora veja o que Warren Buffett disse aos 11 anos. "Eu vou ser o homem mais rico do mundo." Ele não tinha nada, mas suas palavras moldaram seu destino. Steve Jobs, mesmo após ser expulso da Apple, declarou: "Vou criar a empresa mais inovadora do planeta." E criou. Oprah Winfrey, que nasceu na extrema pobreza, dizia: "Eu não vim de uma família rica, mas vim para criar riqueza." E se tornou bilionária. Vê o padrão? Eles decretaram antes de conquistar. Marcos 11:23 revela o segredo. "Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito." Isso não é pensamento positivo barato. É lei espiritual. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, a repetição de afirmações até que seu subconsciente acredite. Pare agora de dizer: "Estou quebrado", e comece a dizer: "Estou construindo minha fortuna." Não diga: "Não consigo." Diga: "Como posso?" Não diga: "É impossível." Diga: "Encontrarei o caminho." Suas palavras são profecias. Escolha decretar vida, não morte. O segundo hábito parece loucura para a mente natural, mas é o segredo mais poderoso da riqueza. Atos 20:35 diz: "Mais bem-aventurado é dar do que receber." E Lucas 6:38 revela a mecânica espiritual. "Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante." Isso não é barganha com Deus. É uma lei universal tão real quanto a gravidade. Veja os fatos. John D. Rockefeller começou a dizimar quando ganhava $3,50 por semana. Quando ficou milionário, disse: "Nunca teria chegado aqui se não tivesse dado o dízimo desde o início." Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história,
Doou 350 milhões de dólares, equivalente a bilhões hoje, e disse: o homem que morre rico, morre desgraçado. Warren Buffett está doando 99% de sua fortuna, mais de 100 bilhões de dólares. Ele afirma: quanto mais dou, mais recebo. Bill Gates e Melinda criaram a maior fundação filantrópica do mundo, doando dezenas de bilhões. E a fortuna deles só cresceu. Por que isso funciona? Porque dar quebra à mentalidade de escassez. Quando você dá, você declara ao universo: eu tenho abundância, posso compartilhar. E o universo responde à sua frequência. Provérbios 11, 24, 25 explica: há quem dê liberalmente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm mais do que é justo e caem na penúria. A alma generosa prosperará. Mas atenção, não estou falando de dar de forma burra. Não dê para manipuladores. Não doe esperando aplauso. A Bíblia ensina generosidade estratégica, dar onde há propósito, onde há transformação. Comece doando 10% do que você ganha. Não importa se é pouco. Rockefeller começou com centavos. O princípio funciona com R$ 10 ou 10 milhões. E assista o milagre acontecer. O terceiro hábito é o que separa os ricos dos eternamente endividados. Provérbios 21, 20 é brutal. Tesouros preciosos e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Tradução: pessoas sábias guardam, pessoas tolas gastam tudo. E Provérbios 13, 11 complementa: a riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta aos poucos a aumentará. Isso é acumulação inteligente. Olhe para os milionários de verdade. Warren Buffett mora na mesma casa que comprou em 1958 por $31.500. Dirige um carro simples e vale mais de 100 bilhões. Mark Zuckerberg usa a mesma camiseta cinza todos os dias. Bilionário vivendo com simplicidade. Ingvar Kamprad, fundador da IKEA, dirigia um Volvo de 20 anos e viajava de classe econômica. Morreu com 58 bilhões de dólares. O padrão? Eles acumulam em vez de ostentar. Enquanto isso, a maioria das pessoas ganha 3.000 e gasta 3.200, compra carro financiado para aparecer, troca de celular todo ano, vive de salário em salário, e depois pergunta: por que não enriqueço? A resposta é simples: você gasta sementes em vez de plantá-las. Jesus ensinou sobre mordomia em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Se você não consegue guardar 10% do que ganha hoje, não vai conseguir administrar milhões amanhã. Aplique a regra 50-30-20. 50% para despesas essenciais, 30% para investimentos e reservas, 20% para qualidade de vida. E nunca toque na reserva. Deixe o dinheiro trabalhar por você. Como disse Henry Ford, não é o empregador quem paga os salários, ele apenas manipula o dinheiro. É o produto que paga os salários. Faça seu dinheiro trabalhar. Não seja escravo dele. O quarto hábito é o que transforma pobres em milionários e milionários em bilionários. Provérbios 4:7 declara: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. E Provérbios 23:23. Compra a verdade e não a vendas. A sabedoria, a disciplina e o entendimento. A maioria das pessoas investe em coisas. Os ricos investem em conhecimento. Veja os exemplos. Warren Buffett passa 80% do seu dia lendo. Ele diz: leia 500 páginas por dia. É assim que o conhecimento funciona. Ele se acumula como juros compostos. Elon Musk aprendeu a construir foguetes lendo livros. Ele literalmente leu manuais de engenharia aeroespacial e criou a SpaceX. Bill Gates lê 50 livros por ano. Ele afirma: sempre fui um leitor ávido. É como eu aprendo. Oprah Winfrey tem um clube do livro que influenciou milhões. Ela diz: livros foram minha passagem para a liberdade pessoal. O padrão? Eles nunca param de aprender. Enquanto a maioria assiste Netflix à noite, os milionários estudam. Enquanto a maioria reclama da vida, os milionários absorvem sabedoria.
Eclesiastes 7:12 revela: a sabedoria é defesa, como o dinheiro é defesa, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Ou seja, dinheiro sem sabedoria se perde. Sabedoria sem dinheiro o cria. Estabeleça agora: ler pelo menos 20 páginas por dia, um livro por mês, ouvir podcasts ou audiobooks no trânsito, fazer um curso a cada trimestre, mentorar-se com quem já conquistou o que você quer. Invista em você primeiro. Todo o resto é consequência. Como disse Benjamin Franklin, um investimento em conhecimento paga os melhores juros. E agora chegamos ao hábito mais poderoso e mais perigoso de ignorar. Provérbios 29:18 alerta: onde não há visão, o povo perece. E Jeremias 29:11 promete: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar-vos esperança e um futuro. Todo milionário de verdade tem algo em comum: um propósito maior que o dinheiro. Henry Ford não queria apenas vender carros. Ele queria democratizar o transporte. Walt Disney foi rejeitado 302 vezes. Mas ele tinha uma visão: criar felicidade para as famílias do mundo. E criou um império. Elon Musk não trabalha por dinheiro. Ele trabalha para tornar a humanidade multiplanetária e salvar o planeta com energia limpa. Oprah Winfrey diz: meu propósito é usar minha voz para inspirar e empoderar. Veja o padrão. O dinheiro veio como consequência da missão. Jesus deixou isso claro em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando você busca servir, impactar, transformar, a prosperidade te persegue. Mas quando você busca apenas dinheiro, Eclesiastes 5:10 alerta: quem ama o dinheiro jamais dele se fartará. É por isso que tantos ricos morrem vazios e deprimidos. Steve Jobs, nas suas últimas palavras, teria dito que a riqueza que acumulou não podia levar com ele. Howard Hughes, bilionário, morreu paranoico e sozinho. Por quê? Porque dinheiro sem propósito é maldição. Responda agora: por que você quer prosperar? Que problema você vai resolver com sua riqueza? Quantas vidas você vai impactar? Se a resposta for apenas comprar coisas, você já perdeu. Mas se for libertar minha família, construir escolas, empregar pessoas, então Deus tem motivos para te prosperar. Então aqui está a verdade nua e crua. Você acabou de conhecer os 5 hábitos secretos que separam milionários de pessoas comuns. Primeiro, fale sua realidade. Suas palavras criam seu destino. Segundo, dê estrategicamente. Generosidade multiplica riqueza. Terceiro, acumule tesouros. Guarde em vez de gastar tudo. Quarto, busque sabedoria. Conhecimento vale mais que ouro. Quinto, tenha um propósito. Dinheiro sem missão é maldição, mas conhecimento sem ação é maldição. Tiago 1:22 é brutal. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A maioria vai fechar este vídeo e continuar na mesma vida, mesmas dívidas, mesmas reclamações, mesma mediocridade. Mas você não é a maioria, porque se fosse já teria desistido há 10 minutos. Então aqui está o desafio. Nos próximos 7 dias, mude sua linguagem, decrete prosperidade. Doe 10% de algo que você ganhar. Guarde 20% do que receber, mesmo que seja pouco. Leia pelo menos um capítulo de um livro sobre finanças. Escreva seu propósito em um papel. Parece simples? É. Mas 99% não vai fazer. Porque transformação exige morte. Morte do orgulho, da preguiça, do medo, das desculpas. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua vida não vai mudar por mágica. Vai mudar por decisão. A Bíblia ensina a ficar rico, mas poucos aplicam, porque prosperidade real exige disciplina brutal, generosidade radical e propósito inabalável. E a maioria prefere a mediocridade confortável. Mas se você chegou até aqui, você é diferente.
Então escreva-nos: vou aplicar os 5 hábitos. Porque essa não é apenas uma frase. É um pacto com seu futuro. Se inscreva neste canal. Ative o sininho. Compartilhe com alguém que precisa dessa verdade. E lembre-se da palavra final de Jesus sobre riqueza. Lucas 16:11. Se vocês não forem confiáveis com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Deus está testando você agora. Com o pouco que você tem hoje, Ele observa o que você faz.